Economia do país volta a subir depois de um mês em queda. Endividamento das famílias brasileiras volta a bater recorde. Reportagem mostra como desempregados caem em golpes do falso emprego. Justiça manda ex-governador Sérgio Cabral para regime de segurança máxima depois de banquetes na prisão. Aumento de casos de Covid preocupa especialistas. Civis na Ucrânia conseguem sair de usina que estava cercada por russos através de corredores humanitários. E um projeto leva ao Pantanal brasileiro energia solar para moradores ribeirinhos que até hoje usaram apenas luz de lampião. A partir de agora, no Jornal das 22. Olá, boa noite. O número de brasileiros endividados voltou a bater recorde em abril. Quase 78% das famílias brasileiras fecharam o mês com alguma conta para pagar. Segundo o levantamento divulgado hoje pela Confederação Nacional do Comércio, o cartão de crédito é o mais utilizado na hora dos gastos. Na comparação com abril do ano passado, quando a parcela de endividados correspondia a 67,5% do total, o salto foi de 10,2 pontos percentuais. A inadimplência também atingiu nova máxima histórica. A proporção de famílias com dívidas ou contas em atraso passou de 27,8% em março para 28,6% em abril. Em um ano, a alta foi de 4,3 pontos percentuais. A série histórica do levantamento começou em 2010. Já o número de famílias que declarou não ter condições de quitar suas contas ou dívidas em atraso chegou a 10,9%. Trata-se do maior patamar desde dezembro de 2020. O endividamento com cartão de crédito foi a única modalidade que apresentou aumento em abril, representando 88,8% de famílias com dívidas e revelando que o endividamento está ocorrendo essencialmente no consumo de curto prazo. O levantamento da CNC aponta que a proporção de famílias com contas ou dívidas em atraso aumentou, principalmente entre os mais pobres. A economia do Brasil voltou a crescer em fevereiro. Depois de uma queda em janeiro, a prévia do PIB, calculada pelo Banco Central, foi de uma alta de 0,34%. Com o número divulgado hoje, o IBC-BR acumulou uma alta de 4,82% nos últimos 12 meses. A Organização das Nações Unidas divulgou um novo relatório em que apresenta o número de mortes que o conflito entre Rússia e Ucrânia já causou. De acordo com o levantamento, mais de 3 mil pessoas perderam a vida até o momento. O Escritório de Direitos Humanos da ONU informou que, desde o dia 24 de fevereiro, quando a Rússia iniciou a invasão na Ucrânia, o número de vítimas fatais chegou aos 3.153. Com relação à última sexta-feira, a quantidade de mortos no confronto aumentou em 254. A ONU declarou também que o número real deve ser consideravelmente maior, citando dificuldades de acesso e esforços contínuos de comprovação. A contabilidade dos mortos foi efetuada a partir de dados disponibilizados pelas autoridades locais a cada novo ataque realizado pela Rússia. O número alto reflete as investidas nas principais cidades da Ucrânia, como em Kharkiv, Donetsk, Mariupol e na capital Kiev. Segundo o relatório, em sua maioria, as mortes ocorreram pela utilização de armas explosivas com ampla área de impacto, como ataques aéreos e bombardeios com mísseis. O relatório demonstra também um aumento no número de refugiados ucranianos. Até o momento, mais de 5.500.000 pessoas fugiram do país invadido e foram em direção a nações vizinhas como a Hungria e Polônia. E com o conflito sem soluções aparentes, a ONU estima que cerca de 8.300.000 pessoas fugirão da Ucrânia por causa da guerra iniciada pela Rússia.
E agora vamos conferir quantas vacinas contra a Covid o Brasil aplicou até o momento. 429.726.328 doses. Em relação às de reforço, que são a terceira e a quarta dose, já são mais de 88.318.236. E veja a seguir, começa a valer regra que permite pagar prestação da casa própria com fundo de garantia. E veja ainda, um projeto leva aos ribeirinhos do Pantanal energia solar para quem até hoje iluminou a casa apenas com lampião. Começou a valer nesta segunda-feira, medida que permite quitar a dívida de um imóvel com dinheiro do Fundo de Garantia. A repórter Maria Clara Leite tem as informações. O trabalhador já pode utilizar o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço para pagar até 12 parcelas atrasadas do financiamento imobiliário. Só que esse valor só pode arcar com 80% do débito. Os outros 20% devem ser pagos de outras formas. E aí, quem pode utilizar o fundo de garantia para pagar essa dívida? Bem, tem aí algumas regrinhas que eu vou explicar agora. Olha só. O valor de avaliação do imóvel com parcelas em atraso deve ser de até 1,5 milhão, ou seja, R$1,5 milhão de reais. A pessoa não pode possuir outro imóvel no município onde mora ou trabalha. Não pode também ter outro financiamento ativo no sistema financeiro de habitação. E a pessoa precisa ter 3 anos de trabalho sob o regime do FGTS. Só que aí não precisa estar com um contrato de trabalho ativo. Essas regras foram publicadas pela Caixa Econômica Federal no novo manual do FGTS, Utilização na Moradia Própria. Só que esse tipo de negociação só vai valer até o dia 31 de dezembro deste ano. Já as demais regras para o uso de recursos das contas do FGTS continuam valendo. E aí eu lembro que o fundo de garantia pode ser utilizado para a aquisição de um imóvel, para liquidação, amortização ou então para o pagamento de parte das prestações. Para mais informações, você pode acessar o site caixa.gov.br. E por causa da expectativa sobre as decisões que os bancos centrais do Brasil e dos Estados Unidos deverão tomar sobre a taxa básica de juros de suas economias depois de amanhã, o dólar registrou a maior alta desde o dia 18 de março, nesta segunda-feira. A moeda norte-americana subiu 2,63% e encerrou o dia valendo R$ 5,07 na venda. E a Bolsa de Valores registrou queda de 1,15% e fechou o dia aos 106.638 pontos. E o querosene de aviação subiu mais 6,7%. Com o novo aumento, o combustível já subiu mais de 48% desde janeiro. No ano passado, o custo para as empresas aéreas quase que dobrou, sem contar que, segundo a Associação das Empresas Aéreas, o Brasil é o país que cobra um tributo regional, que é o ICMS, sobre o querosene. Já empresas estrangeiras não pagam o tributo para abastecer em território nacional. É por isso que uma viagem internacional muitas vezes é mais barata do que um voo doméstico. E o projeto Ilumina Pantanal está levando energia solar para as regiões mais remotas de Mato Grosso do Sul. A repórter Débora Alves foi conferir como estão as famílias ribeirinhas, como elas estão vivendo agora que podem aposentar o lampião. Dona Maria Balbina nasceu aqui em 1940, no Pantanal de Corumbá, às margens do Rio Paraguai. Viúva, mora com 3 filhos e 2 netos. Depois de 80 anos, finalmente pôde apagar a vela para acender a luz. É a luz, né? A água gelada, né? Agora a gente tem, né? Beber essa água quente, né? A TV para nós olhar o jornal, né? O projeto Ilumina Pantanal está levando energia elétrica para as regiões mais remotas de Mato Grosso do Sul. Não tinha luz, né? Só escuro. Agora tem luz, tem uma água gelada, frio. Aí melhorou bastante. Água gelada, mas eu adoro.
Muito bom, vou falar assim, a área que mudou bastante. Para quem estava aí pegando água quente para tomar, ficou uma maravilha. Grande parte do Pantanal é formado por pessoas que desconheciam a tecnologia da energia elétrica, né? São pessoas que a gente tem que, além de instalar o sistema, ensiná-las a utilizar. Você tem que apertar o interruptor, se a lâmpada queimar, dá para trocar, né? A geladeira, nós distribuímos 200 geladeiras, vamos distribuir 600 ainda dentro desse ano. A geladeira você abre aqui em cima, congela, ali embaixo resfria, né? Então é um grande aprendizado de cidadania também, o Ilumina Pantanal, inclusive para nós. Famílias ribeirinhas, simples, que convivem com a abundância de luz solar no Pantanal, mas que ao mesmo tempo não teriam condições de fazer este tipo de investimento. Hoje um sistema desse custa em torno de R$70 mil. O projeto Ilumina Pantanal pretende levar energia para 2.167 moradias rurais, principalmente para os ribeirinhos. Deste total, 2.090 serão na modalidade de energia solar. Serão beneficiados 7 municípios: Coxim, Rio Verde, Aquidauana, Miranda, Corumbá, Ladário e Porto Murtinho. São famílias que durante décadas conviveram com a luz do lampião e agora têm direito a um serviço essencial. Aqui, por exemplo, nós estamos na região da Serra do Amolar, a 200 quilômetros de Corumbá pelo Rio Paraguai. Aqui as famílias têm energia e internet. O kit, com capacidade para gerar 80 kWh por mês, é composto por 4 placas fotovoltaicas, baterias de lítio para armazenamento de energia, tomadas e lâmpadas LED. 200 famílias ganharam geladeira e outras 400 ainda serão doadas. Tanto alimento que sobra a gente guarda na geladeira, as coisas das crianças na geladeira e assim vai indo. A gente só tem a agradecer a Deus, né? E mesmo em dias nublados, a mini estação gera cerca de 60% da capacidade. Como a gente está aqui hoje, se a gente passasse cerca de uma semana nessa situação aqui, o sistema ia continuar operando perfeitamente. O projeto, que vem sendo estudado desde 2016, faz parte do Programa de Eletrificação Rural do Governo Federal, coordenado pelo Ministério de Minas e Energia. Ele foi premiado internacionalmente em 2021. Na Inglaterra, em Glasgow, no ano passado, como o melhor projeto solar e de armazenamento do ano, que permite, se você ficasse em trevas total durante 2 dias, ainda assim o cliente ia poder usufruir da energia armazenada no sistema. Na primeira fase, o investimento foi de 134 milhões. Na segunda fase do projeto, que terá início em junho deste ano, mais 736 famílias pantaneiras vão receber o kit de energia solar. Por enquanto, as famílias não tiveram custos com a instalação, mas estão cientes que terão que pagar pelo consumo. Por enquanto ainda não estão pagando, que vai pagar, mas não estão. Diz que vai, né? Mas até agora não vieram ainda, mas vão pagar, acho que não é muita coisa. E esperar a continha quando chegar para nós pagar, né? A fatura será entregue a cada 4 meses. E as famílias baixa renda que têm CAD único podem solicitar a tarifa social e a tarifa zero do governo do estado e do governo federal. As pessoas vão pagar no Pantanal da mesma forma como a gente paga em qualquer outro lugar do estado, a fatura de energia elétrica do que é consumido, com os benefícios de baixa renda, o desconto da tarifa rural ou ainda a questão do indígena e do quilombola, que também tem um desconto elevado. Ele sendo indígena, a maioria está recebendo a fatura já zerada. E veja a seguir a preocupação dos especialistas com a volta do aumento dos casos de Covid no Brasil. E veja ainda, os moradores de Mariupol conseguem sair de usina cercada por tropas russas na Ucrânia através de corredores humanitários. Os especialistas alertam para os riscos da Covid-19. A doença voltou a aumentar há alguns dias e merece, segundo eles, atenção redobrada.
Foram quase 3 meses de queda no número de mortes por Covid-19. Desde janeiro, o Brasil registrava menos de 200 óbitos por dia em função da doença. No entanto, as 2 últimas semanas de abril acenderam um alerta para as secretarias de saúde de todo o país. De acordo com o CONAS, o Conselho Nacional de Secretários de Saúde, esse número aumentou cerca de 30%. Para este infectologista, as mortes são por causa de aglomerações provocadas pelos feriados prolongados e das flexibilizações, principalmente o uso de máscara, que deixou de ser obrigatório em ambientes abertos e fechados em todo o país. Tivemos um reflexo agora. É normal que haja uma oscilação nos números e esse aumento que nós percebemos na média móvel de casos e de óbitos, ele vem um reflexo do fim das restrições, das aglomerações, dos eventos que voltaram a acontecer. É normal que haja essa oscilação agora. Podemos considerar a pandemia como um todo ainda sob controle. Ainda de acordo com o CONAS, o número de casos de infecção pela Covid-19 também aumentou nas últimas semanas. Cerca de 15 mil pessoas contraíram a doença no fim de semana, um aumento de 5% se comparado às 2 primeiras semanas de abril. Esta outra infectologista acredita que os brasileiros precisam se prevenir com equipamentos de proteção individual, mas ressalta que a vacinação contra a doença é indispensável. O Brasil é um país de proporções continentais e nós temos municípios onde a taxa de vacinados ainda é baixa, alguns locais menor que 60% e muitas pessoas que não fizeram os reforços, a terceira dose. E com isso, esse ir e vir em períodos de feriado, de férias, de muitas festas e exposições, faz com que as pessoas se infectem mais. Isso é muito comum associado a doenças respiratórias, de transmissão respiratória, como é o caso da Covid. Até o momento, os dados do Ministério da Saúde apontam que mais de 30 milhões de brasileiros foram infectados pela Covid-19. Desses, cerca de 663 mil não resistiram e morreram. Apesar dos números nada favoráveis, o governo federal acredita que as flexibilizações são viáveis porque a vacinação contra o vírus avança em todo o país. 77% do público vacinal está completamente imunizado. 33 bilhões de reais em vacinas. As vacinas infantis, nós já distribuímos doses para aplicar a primeira dose em todas as crianças. E já também distribuímos doses para aplicar a segunda dose dessa vacina infantil. O fim da pandemia, ao ser decretado pela OMS, ou mesmo que a nossa situação de emergência tenha sido decretada como final, não significa o fim da doença. A Covid-19 continua sendo uma doença presente, uma doença que pode ser perigosa, principalmente para as pessoas não vacinadas e pessoas do grupo de risco. De acordo com dados do Ministério da Saúde sobre a Covid-19 no Brasil, foram registradas nas últimas 24 horas 89 mortes e 6.498 novos casos. Dos mais de 30.460.000 diagnósticos, mais de 29.554.000 pessoas se recuperaram e 243.087 seguem em acompanhamento. E o Ministério da Saúde iniciou hoje a segunda etapa da campanha nacional de vacinação contra a gripe. Até o dia 3 de junho, além de idosos e trabalhadores da área de saúde, a imunização será estendida a crianças com idades entre 6 meses e menores de 5 anos. Gestantes, mulheres que tiveram filhos há pouco tempo, povos indígenas, professores e pessoas com comorbidades também devem se vacinar. A expectativa é de que 76 milhões e meio de brasileiros sejam imunizados nas 38 mil unidades básicas de saúde do país. No caso das crianças de 6 meses a menores de 5 anos, que já receberam ao menos uma dose da vacina influenza ao longo da vida em anos anteriores, deve-se considerar o esquema vacinal com apenas uma dose em 2022. Já para as crianças que serão vacinadas pela primeira vez, a orientação é agendar a segunda dose da vacina contra a gripe para 30 dias após a primeira dose. No caso das crianças que precisam tomar a vacina contra o sarampo, não há necessidade de cumprir intervalo com a vacina da gripe. As duas vacinas poderão ser administradas no mesmo dia.
O objetivo da campanha, segundo o Ministério da Saúde, é prevenir o surgimento de complicações decorrentes das doenças, evitando novos óbitos e possível pressão sobre o sistema de saúde. Ao todo, o governo federal enviou mais de 80 milhões de doses do imunizante da gripe aos estados e ao Distrito Federal para que a vacinação aconteça. Após semanas de insistentes disputas em Mariupol, cidade localizada no sul da Ucrânia, os civis finalmente puderam sair da cidade por corredores humanitários. Mas algumas dificuldades atrasaram ainda mais a saída dos sobreviventes. Pela primeira vez desde o início da guerra, um corredor humanitário foi aberto na cidade em que o conflito mais se concentrou. Os moradores de Mariupol, localidade que se encontra em ruínas, puderam ser retirados da siderúrgica de Azovstal, o único ponto em toda a cidade que ainda era de controle ucraniano. Esse vídeo gravado por um morador local mostra o batalhão de Azov retirando os civis dos escombros da fábrica antes de serem encaminhados para os ônibus. Para auxiliar na fuga dos civis e evitar que ataques fossem feitos aos veículos, o comboio foi escoltado pelo Comitê Internacional da Cruz Vermelha. De acordo com o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, a abertura da rota de fuga permitiu a fuga de mais de 100 civis, que estavam escondidos na usina siderúrgica. O número foi confirmado pelas forças russas. O exército comandado por Vladimir Putin disse que 126 pessoas deixaram Mariupol em comboios seguros. Por outro lado, o ministro das Relações Exteriores ucraniano, Dmytro Kuleba, informou que, embora a evacuação de civis de Mariupol esteja em andamento, ela é muito frágil e pode desmoronar a qualquer momento. O discurso de Kuleba reforça a cautela que o país deve ter com relação aos acordos acertados com os russos. O ministro disse que prefere esperar que a evacuação ocorra antes de comemorar, e a manifestação de Kuleba se fez válida, já que no domingo a Rússia retomou o bombardeio do complexo industrial após a saída de alguns ônibus da cidade. O momento da saída foi chocante para quem estava escondido há tanto tempo. Pela primeira vez em muito tempo, os moradores de Mariupol puderam ver a total destruição efetuada pelos russos. A fuga dos cidadãos expressa ainda mais o quão prejudicial têm sido as batalhas entre a Rússia e a Ucrânia. Durante os últimos 68 dias, a guerra destruiu cidades, matou milhares de civis, reforçou milhões de pessoas a fugirem do país. E veja a seguir, a Justiça manda o ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, para o regime de segurança máxima por causa dos banquetes que ele patrocinava na prisão. E veja ainda, uma reportagem mostra o aumento de golpes em pessoas que estão simplesmente em busca de um emprego. As falsas oportunidades de emprego têm atraído cada vez mais brasileiros para armadilhas. Os criminosos aproveitam a ansiedade das pessoas para conseguir como garantir o sustento e não economizam golpes. Procura-se pessoas que queiram trabalhar de casa com pagamentos de R$ 200 por dia. Entre quase 12 milhões de brasileiros desempregados, segundo o último levantamento do IBGE, são muitos os que enchem os olhos diante de um anúncio como esse, hoje muito comum nas redes sociais. Trabalhe no conforto de casa, no computador ou celular. Não precisa vender nada, nem aparecer, nem ter diploma ou falar inglês. É só clicar em Saiba Mais e o interessado é automaticamente direcionado a uma conversa pelo WhatsApp. Nossa produção conversou com a suposta recrutadora, representante de um grupo que, segundo ela, capacita pessoas interessadas em trabalhar em home office para várias funções. Ela diz que no treinamento é possível aprender a trabalhar como prestador de serviços para grandes multinacionais. 2 horas trabalhadas por dia para faturamento de pelo menos R$ 500 por semana. Seriam 10 dias de treinamento por apenas R$ 49,90.
São 5 minutos de conversa para o envio dos dados para o pagamento. Antes, nossa produção questiona se o trabalho seria mesmo uma parceria com a Amazon, conforme estava no anúncio. A mulher diz que sim, mas a empresa desmente. Nós reforçamos que nós não fazemos contato através de SMS ou WhatsApp. Nossos processos são realizados através das nossas ferramentas oficiais, que são através do nosso website, através de empresas de recrutamento e seleção que são contratadas por nós, mas jamais através de SMS ou WhatsApp. E não é que alguns dias atrás eu mesma recebi uma oferta de emprego como essa, só que foi direto no meu WhatsApp. A pessoa que mandou a mensagem se identificou como gerente geral do projeto Amazon e disse que estava ali contratando com um salário de 3 a 6 mil reais por mês. Para conquistar a vaga, bastava entrar no link enviado. É claro que eu não entrei no link, até porque eu logo vi que era mais uma tentativa de golpe entre as milhares que acontecem todos os dias. De setembro do ano passado a fevereiro deste ano, foram registradas 608 mil tentativas de golpes desse tipo, segundo o levantamento da empresa de segurança digital PSafe, um número que não para de crescer. Tudo aquilo que aumenta a possibilidade de interação entre pessoas aumenta a possibilidade de golpes através desses mecanismos. Para tudo que a gente ganha em termos de tecnologia, por exemplo, nós estamos fazendo uma reunião, eu não preciso deslocar do meu lugar, nem você do seu, né? Isso é uma grande conquista, né? Mas, por outro lado, facilita o uso indevido dessa facilidade. A advogada especialista em crimes digitais explica como os criminosos encontram suas potenciais vítimas, pessoas que buscam vagas de emprego na internet. Existe um mecanismo nas mídias sociais que, quando você mostra interesse por um tipo de assunto, ele vai sempre mostrar novamente, porque ele acha que ele entende que você pode novamente acessar esse link. E aí começam a aparecer anúncios relacionados e no meio deles propagandas que acabam levando as vítimas até os golpistas. E não é só por SMS, WhatsApp ou outras redes sociais. Este vigilante quase caiu no golpe da falsa vaga que acessou por meio de um site de empregos que ele estava acostumado a usar e que inclusive já tinha encaminhado o rapaz a empregos passados. Mas dessa vez... Por incrível que pareça, por ser um site sério, eu confiei nessa respectiva vaga, seria sério, porém era um golpe. O Ronaldo Bahia, que administra uma plataforma de gestão de processo seletivo, confirma que esse tipo de empresa também pode ficar vulnerável aos criminosos. Pode acontecer, infelizmente, principalmente aos sites que as empresas não precisam pagar para executar um processo seletivo. Então, se eu tenho um site que eu divulgo vagas gratuitamente, é preciso redobrar a atenção. O Ian conta que depois de se candidatar à vaga pelo site de emprego, o contato com a falsa empresa foi pelo WhatsApp, mas ele chegou a entrar em um site indicado pelo suposto recrutador e diz que parecia tudo muito sério, até que veio a exigência que fez o vigilante suspeitar da oferta. Ele falou que seria necessário fazer um curso. Ele está mandando para o RH da empresa, que a empresa só aceita com esse certificado. E o valor era de R$250 esse curso. O Ian não caiu no golpe e resolveu contar a história em seu canal como um alerta. Olha que incrível a criatividade dos golpistas. A advogada lembra que, além de compartilhar a experiência vivida, é importante denunciar. Você pode fazer uma denúncia até online na delegacia. Esses números são muito importantes. Eles dão base para eles requererem mais verba, para eles também terem melhor atuação no Estado. Mas o melhor mesmo é se prevenir.
solicitar o CNPJ da empresa, procurar em sites como Reclame Aqui e ver se essas vagas realmente dessa empresa existem e se tiver outras pessoas que trabalham lá, assim como em redes sociais profissionais, citando, por exemplo, o LinkedIn. Para um pai de família desempregado, não conseguir botar o sustento para dentro de casa já é difícil. E nesse momento, você vê que tem pessoas que querem se aproveitar desse momento de fragilidade para tentar aplicar um golpe, me senti muito mal. As contas públicas da União, estados e municípios fecharam o mês de fevereiro com um saldo positivo de mais de 3 bilhões e 400 milhões de reais em fevereiro. Foi o melhor resultado dos últimos 10 anos. O resultado reflete a diferença entre arrecadação e despesas antes do pagamento dos juros. E a fila de segurados que esperam para realizar perícias médicas no INSS ultrapassou a marca de 1 milhão de pessoas. Os dados são do Ministério do Trabalho e Previdência. O número exato da fila do Instituto Nacional de Seguro Social, o INSS, é de 1.008.112 segurados. São pessoas que esperam para ser atendidas por um médico e fazer perícias. E o resultado desses exames é que vai garantir a liberação dos benefícios, como, por exemplo, o auxílio por incapacidade temporária, antigo auxílio-doença, e a aposentadoria por incapacidade permanente, que antes era conhecida como aposentadoria por invalidez. Há poucas semanas, o número de cidadãos à espera de atendimento estava em torno de 780 mil, mas com o início da greve dos peritos, o quadro se agravou. A paralisação dos profissionais já passa de um mês. Dados da Associação Nacional dos Médicos Peritos mostram que houve pelo menos 320 mil remarcações de exames periciais desde o início da greve. A demora média para conseguir um atendimento é atualmente de 60 dias, segundo informações que o próprio governo enviou para o Congresso Nacional. A Associação dos Peritos alega que a categoria tem cumprido a decisão do Superior Tribunal de Justiça e mantido 70% dos médicos em atendimento nas agências, enquanto outros 30% estão parados. O número total de profissionais no quadro é de 3.400 médicos, mas 200 deles estão afastados do serviço. Começou a valer hoje o aumento das tarifas dos Correios. Os serviços nacionais e internacionais para entrega de cartas, telegramas e malote subiram 9,5%. O segmento de encomendas como Sedex, PAC e Mala Direta não tiveram alterações na tabela de preços. A Justiça determinou que o ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, e mais 6 detentos fiquem no presídio de segurança máxima em Mangu. A medida foi tomada depois que foram descobertas regalias, como banquetes, dentro da cela. Agentes penitenciários encontraram uma sacola com R$4.000 em espécie, cigarros, talheres de inox, guardanapos bordados, além de notas fiscais de um banquete de comida no valor de R$1.500 e até mesmo uma prateleira com fundo falso para guardar aparelhos celulares. Após uma investigação, foi constatado que a sacola com os objetos foi lançada na direção da cela do ex-governador pelo soldado Cleiton de Oliveira Guimarães. Guimarães era lotado na unidade de polícia pacificadora da favela Nova Brasília, na Zona Norte, e é acusado pelo homicídio do farmacêutico José Eduardo Elian, na Avenida Brasil, em Bangu, na Zona Oeste do Rio, durante uma briga de trânsito em 2018. A defesa do ex-governador Sérgio Cabral informou que reagirá de forma enérgica contra a transferência e que nenhuma irregularidade foi encontrada na cela. Já a Secretaria de Estado da Polícia Militar do Rio de Janeiro afirmou que todas as decisões da Vara de Execuções Penais serão cumpridas. Cabral está no batalhão prisional desde setembro do ano passado, quando foi transferido da penitenciária Bangu 8, após uma decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, que alegou o risco de mantê-lo na unidade. O ex-governador responde a diversos crimes, com condenações que ultrapassam os 390 anos de prisão.
A Agência Nacional do Petróleo determinou que, a partir do próximo sábado, os postos de combustível de todo o país exibam os preços para o consumidor com apenas 2 casas decimais e não 3, como é hoje. Um exemplo: hoje o litro de gasolina pode aparecer como R$ 7,311 o litro. A partir do dia 7, será apenas R$ 7,31. Segundo a ANP, o objetivo da medida é facilitar a compreensão do consumidor. E o ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, deu 48 horas para que o governo de Alagoas e a Assembleia Legislativa do Estado prestem esclarecimentos sobre a eleição indireta no Estado. O pleito foi suspenso porque o presidente do Supremo, Luiz Fux, encontrou indícios de irregularidades no processo. Na votação, os deputados escolheriam um governador tampão para ocupar o cargo deixado por Renan Filho, do MDB, que renunciou ao cargo para concorrer a uma vaga no Senado. Já o posto de vice está vago desde 2020 e é provisoriamente ocupado pelo presidente do Tribunal de Justiça de Alagoas. A eleição indireta deve ser realizada pelo fato do presidente da Assembleia Legislativa, deputado Marcelo Vitor, não querer assumir o cargo. Agora, caberá a Gilmar Mendes, relator original do caso, dar seguimento no processo. A decisão do ministro foi tomada após a ação protocolada pelo PP. O partido afirma que o edital que convoca a eleição indireta em Alagoas viola o princípio majoritário, já que prevê o modelo de maioria simples e não absoluta, sem segundo turno. Além disso, segundo o partido, o documento permite candidaturas separadas para governador e vice, sendo que o sistema eleitoral brasileiro prevê chapa única para eleições ao executivo. 7 pessoas morreram e 13 ficaram feridas em um acidente com um ônibus da saúde hoje de manhã em Marechal Cândido Rondon, na região oeste do Paraná. O ônibus saiu da pista após colidir com um caminhão e parou em uma região de mata próximo ao distrito de Guiporã, no interior do estado. O veículo pertence à prefeitura de Pato Bragado, município do oeste do Paraná, e transportava passageiros para realizar um tratamento médico. O motorista de um caminhão que transportava milho foi preso horas depois pela polícia. Ele assumiu ter batido no caminhão e logo após ter fugido do local. Para localizar os suspeitos, os agentes ouviram o funcionário de uma cooperativa do município de Santa Helena, que informou que um motorista de caminhão chegou na balança muito nervoso. O acidente concentrou equipes do SAMU e de militares para resgatar as vítimas. Todos os feridos foram encaminhados para a unidade de pronto atendimento de Marechal Cândido Rondon. Além disso, 3 pacientes em estado grave precisaram ser transferidos para hospitais da região. Por conta do conflito no leste europeu, a Ucrânia informou que fechou 4 de seus principais portos. As instalações estão localizadas no sul e no sudeste do país, as regiões de maior controle russo. O Ministério da Agricultura ucraniano informou que seu país fechou formalmente seus 4 portos marítimos localizados no Mar Negro e no Mar de Azov, que foram capturados pelas forças russas. Segundo o Ministério em seu comunicado, os portos de Mariupol, Berdiansk e Skadovsk, que ficam no Mar de Azov, e o porto de Kherson, no Mar Negro, foram fechados até que a Ucrânia tenha restaurado o controle das regiões. O fechamento dos portos pode abalar de maneira intensa a economia ucraniana. Segundo o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, com o fechamento dos portos, o país poderá perder dezenas de milhões de toneladas de grãos devido ao controle russo do transporte marítimo, o que poderá desencadear uma crise alimentar que afetará não só a Ucrânia, mas como a Europa, a Ásia e a África. Na temporada 2021-2022, as exportações de grãos da Ucrânia para o mundo todo atingiram mais de 45 milhões de toneladas. O premier espanhol Pedro Sánchez e a ministra da Defesa foram espionados pelo aplicativo de monitoramento Pegasus. Quase 3 gigabytes de dados foram extraídos do celular do chefe do governo.
O anúncio aconteceu em uma coletiva de imprensa convocada em Madrid pelo ministro da Presidência, Félix Bolaños. Ele confirmou que os celulares de Sánchez e de Robles foram invadidos no ano passado pelo programa de espionagem criado pela empresa israelense NSO e repudiou o ataque, dizendo que a ação é muito grave e se trata de uma intervenção externa. Nos dois casos foram invadidos telefones oficiais fornecidos pelo Estado e não seus celulares pessoais. No total, os hackers extraíram quase 3 gigas de dados do celular do chefe de governo, além de 9 megas do celular de Robles. As revelações acontecem no momento que o governo central do socialista Sánchez enfrenta um cenário de tensão com os independentistas da Catalunha, que acusam o Centro Nacional de Inteligência de Espionagem. O caso veio à tona no dia 18 de abril, quando um projeto de cibersegurança da Universidade de Toronto divulgou um relatório que identificou mais de 60 pessoas do movimento independentista catalão, que supostamente tiveram os telefones celulares hackeados entre 2017 e 2020. Diante das acusações, Sánchez anunciou na semana passada a abertura de uma investigação. O aplicativo Pegasus permite acessar os serviços de mensagens e os dados assim que instalado em um celular, além de ativar o dispositivo de maneira remota para captar imagens ou sons. A empresa NSO, criadora do aplicativo, afirmou que só vende o software para estados e que as operações devem receber a autorização prévia das autoridades israelenses. A população de um dos símbolos do Rio de Janeiro, o Boto Cinza, foi reduzida em mais de 90% nos últimos 42 anos. Segundo os pesquisadores da Universidade Estadual do Rio, em 1980, havia mais de 400 desses mamíferos. Hoje, são apenas 30. Os números são do Laboratório de Mamíferos Aquáticos e Bioindicadores da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, do Projeto Maquá. Para os pesquisadores, a situação da espécie é a vulnerabilidade. Outro fator que vem interferindo na vida dos botos é a mudança climática e a interferência humana. Com a dominação sem restrições para a preservação do ecossistema. Segundo o último Boletim de Saúde Ambiental do Instituto Estadual do Ambiente, dos 15 municípios banhados pela Baía de Guanabara, apenas Niterói apresenta bons índices de tratamento de esgoto e coleta de resíduos sólidos. Na média geral da área, 35% dos esgotos são tratados e 4 das 5 regiões da Bahia têm a qualidade da água classificada entre moderada e muito ruim. Além da ausência de tratamento de esgoto nos municípios, o despejo industrial é a principal ameaça para a sobrevivência dos botos cinza, segundo os pesquisadores. São componentes altamente tóxicos, como o ascarel, um isolante utilizado em transformadores e capacitores, que prejudicam a qualidade das águas e a biologia dos mamíferos. Diante da preocupação com as espécies da Baía de Guanabara, na ilha de Brocoió, no arquipélago de Paquetá, lar dos botos cinza e perto de manguezais protegidos, foi escolhida como sede da Universidade do Mar para implantar o projeto Movimento Bahia Viva. A proposta da Unimar nasceu em 2018, a partir de uma parceria entre a Faculdade de Oceanografia da Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Atualmente, o projeto conta com o apoio de cerca de 70 instituições, além das reitorias da UERJ, UFRJ, Unirio, UESO, PUC-Rio e Fiocruz e a Comissão Interministerial dos Recursos do Mar. Começou hoje a 4ª edição da Feira do Livro da Unesp. O evento conta com a participação de mais de 150 editoras e garante pelo menos 50% de descontos nas obras. O prazo para garantir os descontos vai até o próximo domingo.
O evento acontece de forma virtual. Para participar, basta acessar o site feiradolivrodaUnesp.com.br. O site conta com um espaço onde todas as editoras participantes são listadas e uma página onde são apresentadas as informações de contato, lista das obras e um botão que leva para a loja virtual de cada uma delas. O público poderá ainda acompanhar a programação cultural oferecida pelas editoras, com transmissão ao vivo pelo canal do YouTube da editora Unesp. Entre os livros disponíveis para serem adquiridos estão a interessante narrativa da vida de Olaudá Equiano, considerado um dos mais importantes documentos da história da escravidão, publicado em Londres em 1789. Os leitores podem adquirir kits como o do livro 1824, A Alemanha no Brasil, que acompanha a caneca e ecobag. E até mesmo saber mais sobre a história russa, com o livro Os Últimos Czares, breve história não contada dos Romanovs, do escritor e pesquisador Paulo Resulti, que traz os últimos czares da Rússia Imperial, presos e depostos do poder pelos bolcheviques durante a Revolução de Outubro de 1917. E o Jornal das 22 termina aqui. Uma boa noite para você. Fique na paz. Até amanhã. Tchau.